Uma boa noite a todos, que a paz de Deus esteja sempre presente no coração de todos vocês, todos nós, né? Eu vou começar falando sobre uma história bem interessante de um comediante argentino, o Joaquim Salvador Lavado, o Quino, que ele era escritor, professor e chargista lá em Buenos Aires, e ele tinha uma jovenzinha chamada Mafalda, que era a personagem que ele desenhava nos jornais para fazer aquelas charges. E era bem interessante esse nosso protagonista, esse nosso autor de histórias, né? E certa vez ele desenhou uma história dizendo que Mafalda, aquela garotinha peralta, chegou certa vez lá em uma cidade de em uma loja em Buenos Aires, e chegou para um senhor idoso, um chaveiro, né, que fazia chaves, e ela disse: "Bom dia, meu bom mestre, eu queria que o senhor fizesse para mim uma chave." Aí ele disse: "Muito bem, que tipo de chave você quer?" E ela, tentando brincar com ele, tentando persuadi-lo em um tom sarcástico, ela disse: "Eu queria que o senhor fizesse uma chave que abre a porta da saúde física e a saúde espiritual." Disse isso com a intenção de colocar o senhor idoso, o chaveiro, numa situação complicada. E aí ele olhou para ela, tirou os óculos e disse: "Muito bem, vou fazer essa chave. Você trouxe o modelo?" E aí ela se tocou e disse: "Realmente, quando a gente manda fazer a chave, a gente tem que levar o modelo, né? Senão a pessoa não faz." Ela disse: "Veja que velhinho, mais espertalhão." E aí ela saiu meio triste, mas essa história é interessante porque ela nos remete a um certo questionamento. Qual é o questionamento? Será que eu preciso de um modelo para ser feliz? Será que eu preciso de um modelo para ter saúde física e espiritual? É o que nós vamos ver nessa palestra. Ou então seria a prece e o perdão a chave que abre as portas para a saúde física e mental, né? Eu me lembro que antigamente, quando nós comprávamos um aparelho de televisão, um aparelho qualquer, vinha embalado em uma caixa, como ainda hoje vem, só que antigamente vinha com um manual. E aquele manual a gente tinha que, para ligar o aparelho, a gente tinha que ler o manual, ver as instruções. Hoje vem um pequeno manual e o resto está na internet, quem quiser que pesquise lá. E aí a gente pergunta: será que o ser humano também é assim, né? Se fosse, eu acho que a gente devia nascer com um manual de instruções, né? Não, nós não viemos com o manual. O nosso manual está inscrito nas leis de Deus, como criar as pessoas. E aí, durante a vida, a gente vai descobrindo, porque nós temos 3 professores, né, que nos ensinam bastante. Vocês nunca vão esquecer disso. Nós temos 3 professores importantíssimos em nossa vida. O primeiro deles é o amor. A gente tem a oportunidade de aprender pelo amor. Quando a gente se mostra relutante, duvidoso em querer aprender pelo amor, aí surge o segundo professor, que é o tempo, né? O tempo é aquela pessoa que nos ensina a andar, nos ensina a falar, nos ensina muita coisa, muitas lições a gente aprende com o tempo. E se você não aprende com o amor nem com o tempo, aí vem uma professora. A professora é muito exigente e ela é bem vigorosa, é a dor, né? Veja que quem não aprende com o tempo, com o amor, aprende pela dor. Há um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, do evangelista Marcos, que é o capítulo 11, versículo de 25 a 26, que, segundo Marcos, Jesus nos fala, dizendo: "Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não o perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, não perdoará os vossos pecados." E agora vamos entender por que é tão importante a gente se livrar, como disse Jesus: "Quando vos apresentar para orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa." Por que é tão importante a gente perdoar as pessoas antes da gente começar a orar? Eu sempre vi essa passagem evangélica, mas não entendia por que é que Jesus disse: "Quando vos apresentardes para rezar, para fazer a sua prece, para orar,
Antes disso, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Por que Jesus disse isso? Vamos ver, né? É evidente que muitas pessoas conseguem realmente se curar, né, pelo poder da oração, desde que o coração esteja vibrando na frequência do amor e do perdão, tá certo? A prece que ajuda é aquela que sai do coração e não dos lábios. A gente vê muita gente aí, né, rezando, orando e tal, mas aquilo está só da boca para fora, tá certo? Então a gente sabe que aquilo não chega em canto nenhum, muito menos no mundo espiritual, porque a pessoa não está pensando, né? A boca está agindo como se fosse um sino, alguma coisa que está badalando, mas sem ser do coração. A prece capaz de curar, como está lá no Evangelho, é aquela que vem seguida de atitudes que geram harmonia, que cicatrizam feridas e que aliviam o peso do nosso coração. Veja mais uma vez, que alivia o peso do nosso coração. Da mesma forma, não tem nenhum sentido, né, o valor da oração feita com o coração ferido, com rancor, trancado pelo ódio, cheio de culpas e de falta de amor por si mesmo. Nós vamos daqui a pouco contar uma história bem interessante sobre essa passagem, né? Por isso é que Jesus fala que o fardo dele é leve, que o jugo é suave, isto é, seus ensinamentos de amor e perdão, uma vez seguidos, porque nem sempre a gente segue, deixa a alma mais leve e em paz. Assim, as nossas energias conseguem sintonizar com as bênçãos de cura emitidas por Deus. E veja, Deus ama a todos os seus filhos. Deus ama a todos, porém, muitas vezes, nós nos fechamos, nós nos trancamos, nós criamos uma barreira intransponível, impermeável, imune às bênçãos de Deus. Tá? Eu quero me curar, eu rezo a Deus para Ele me curar, mas eu estou com o coração cheio de raiva, de ódio, de rancor. Então, aquela energia ruim bloqueia a bênção de Deus. É como se eu me tornasse refratário. É por isso que Jesus diz, antes de orar, alivie seu coração, perdoe seus inimigos, porque aquela energia ruim bloqueia o que emana de Deus. Veja que coisa interessante, né? Por que é que fulano rezou, como Chico disse, e se curou, e o outro rezou e não se curou? Ora, porque o coração estava cheio de ódio, cheio de falta de amor por si mesmo e pelos outros. Não quis perdoar, não dissimulou, não foi uma pessoa boa, não tem harmonia. Então, quando a gente está cheio de ódio, mesmo que você faça a oração, Deus não consegue abençoá-lo, não consegue lhe atingir. Por quê? Porque você está impermeável. Você se trancou, se enclausurou e não deixa que as bênçãos divinas fluam em sua direção. Não é Deus que não quer lhe curar, é você que não aceita a cura. Não que você não queira, é que você não permite por conta do seu ódio. Por isso que Jesus disse, antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa. Agora vocês entenderam por que é que a gente tem que perdoar. Porque senão a gente não recebe as emanações, as bênçãos divinas. Porque Deus envia sempre. Nós é que nos isolamos, nos tornamos refratários, impermeáveis, está certo? À ajuda divina. Em uma de suas palestras, o grande palestrante José Carlos de Lucas, ele estava falando sobre a importância de não adiarmos a demonstração de amor e o perdão. Tá certo? Então ele dizia que o tempo para você demonstrar o amor que você tem pelos outros é hoje. Se você não demonstrou no passado, você criou um vazio existencial, porque o passado não volta mais. Se você diz, não, depois eu perdoo, depois eu mostro que amo determinada pessoa, no futuro, esse futuro pode nem chegar, e quando chegar, talvez você não esteja mais aqui nessa encarnação. Então, a hora é agora. É muito tarde para ontem e muito cedo para amanhã. A hora é agora. Então, ele falava sobre esse tema, que aliás é bem interessante, né? A gente mostrar o amor que a gente tem pelos entes queridos, pelas pessoas do nosso convívio, e também perdoar, e nunca adiar essa situação. Nem dissemos no passado, nem deixar para o futuro. A hora é agora. Então, ao término da palestra, uma jovem senhora que estava na plateia procurou ele dizendo que o tema tinha tocado profundamente a alma dela e que
ela disse, olha, professor, eu tenho uma irmã que há mais de 10 anos eu me intriguei dela por uma besteira, uma tolice. Nós brigamos e eu estou intrigada dela há mais de 10 anos por uma pequena discussão. E aí às vezes a gente vê muito isso, né? Amigos de infância, pessoas que a gente considera há tanto tempo, às vezes por uma discussão tola, a gente termina ficando com raiva daquela pessoa e se afasta definitivamente. Quer dizer, toda uma vida de uma trajetória de amizade, de paz, de convivência fraterna, por conta de uma discussão tola, a gente termina brigando com aquela pessoa. E aí, a jovem disse que tinha se intrigado da irmã dela e que há 10 anos que não falava com ela, que aquela palestra do professor José Carlos de Lucas tinha tocado muito a sua intimidade. E aí ele disse, olha, então já é hora de você acabar com a espera, né? E que o perdão deve ser o presente que aproxima vocês duas, né? O perdão é uma das mais belas formas de amor. Ela me ouviu, abaixou a cabeça, deu um abraço e foi embora. 6 meses se passaram até que ela mandou um WhatsApp, né? Hoje não é mais carta, tá vendo? Redes sociais, é um WhatsApp. Ela mandou um WhatsApp para ele, dizendo o seguinte: ela contou que no dia da palestra, ela decidiu realmente ir visitar a irmã, que morava em uma cidade próxima, não muito distante. E aí ela foi sem avisar, incentivada pela ideia do perdão, de perdoar a irmã e tal, ela foi sem avisar. Interessante que quando ela chegou na frente da casa da irmã, 10 anos que ela tinha ido lá, a casa estava exatamente do mesmo jeito, tá certo? E aí, quando ela foi tocar a campainha, veio aquele nervosismo. Poxa, como será que ela vai me receber? Será que ela vai me receber bem? Será que ela vai me perdoar? Será que ela vai me abraçar? Será que ela vai chorar? Vai me botar para correr e tal? E a tensão foi subindo, mas ela disse, não, eu vim aqui para visitá-la, para perdoá-la, para abraçá-la, eu vou. Tocou na campainha. Imagine quem veio abrir a porta. A própria irmã. Quando ela abriu a porta, as duas ficaram se olhando demoradamente, mas havia um brilho no olhar daquelas duas pessoas e finalmente explodiu num abraço de saudade e um choro arrependido. Olhe, não foi preciso nada. O simples reencontro fez desaparecer qualquer tipo de raiva, de ódio, de rancor. O amor, simples como ele é, tinha voltado para aquelas duas criaturas. Um mês depois, a irmã número 2, né, que foi visitada, foi visitar a irmã número 1 e passaram um dia muito bem e fizeram as pazes, relembraram a infância onde elas foram criadas, visitaram a casa que ainda pertencia à família, a casa que elas foram criadas, tá certo? E reviram o álbum de família. Bom, houve realmente um perdão mútuo, né? Uma perdoou a outra e nem discutiram mais. Ela disse, olha, aquele segundo encontro foi o último encontro que eu tive com a minha irmã, porque no dia seguinte ela foi dormir e morreu, desencarnou à noite, a irmã número 2, a que foi visitada. Ela contou, a irmã número 1 contou isso a José Carlos de Lucas, e no segundo WhatsApp ela mandou dizendo o seguinte, olha, naquele dia que eu fui visitar a minha irmã, teve um detalhe que eu não contei. Ela disse, eu estava muito doente, passando por uma provação muito pesada. Eu estava com câncer no estômago, eu não sei. Mas ela disse que quanto mais remédio, quanto mais oração ela tomava, parece que o câncer progredia. E ela não tinha como se livrar daquela doença. Então ela pensou, poxa, eu estou pensando em perdoar a minha irmã. Agora vem essa palestra dizendo que a gente tem que perdoar agora. Então ela uniu as duas coisas e foi e perdoou a irmã. Então ela se sentiu como se tivesse tirado de cima dela um grande fardo, como se aquela névoa densa que acompanhava ela há mais de 10 anos tivesse sido retirada de uma vez por todas da mente dela. E ela ficou leve. Ela narrou que voltou a sorrir, voltou a gostar da vida. Tudo isso porque ela perdoou. Apesar dela sentir a morte da irmã, né, que morreu depois que ela fez a segunda visita, depois que elas se encontraram pela segunda vez, mas ela ficou feliz, porque ela sabia que as duas estavam perdoadas, uma na terra e outra no céu. E para completar, para fechar com chave de ouro, ela ainda botou lá no zap que ela escreveu para o professor. Ela disse, olha,
por incrível que pareça, agora os remédios estão surtindo efeito. O tumor está regredindo e os médicos estão abismados porque isso aconteceu. Veja, se fosse outra religião, seria um milagre. Ela foi salva pelo perdão. Na hora em que ela decidiu perdoar a irmã, tirar aquele peso, aquela raiva, aquele ódio das costas dela, tá certo? A vida dela mudou completamente, né? E aí ela passou a ser feliz, a ver a vida com outros olhos. O que ela não aceitava era ser intrigada da irmã por tantos anos. Então, mais uma vez, fica concretizada aquela ideia de que Jesus nos diz que antes de orar, para que você receba as bênçãos de Deus, perdoe os seus inimigos. E aí eu pergunto, qual é a chave que Mafalda, aquela atriz do início da palestra, estava procurando? A chave para a paz e para a saúde física e para a saúde mental. É o perdão, tá certo? É o perdão. Então, meus irmãos, na hora que a gente aprender a perdoar, a gente vai dar um passo muito grande no sentido evolutivo. Perdoar, primeiramente, a nós mesmos, porque quem não gosta de si jamais vai gostar dos outros, tá certo? E como é que a gente perdoa a nós mesmos? É pelo alto amor. O alto amor é diferente de egoísmo. Egoísmo é você achar que é o melhor do mundo. O alto amor é você desenvolver as virtudes de harmonia, de paz, de felicidade, de humildade acima de tudo, né? Reconhecer, amar o próximo, tudo isso é alto amor. Quando você se ama, você é mais fácil de amar os outros. Quando você perdoa as suas falhas, se torna mais fácil de você perdoar os outros. E olha, o mais importante, tenha certeza de que a gente se alimenta daquilo que doa, não é daquilo que a gente recebe. Se você doa amor, você se alimenta do amor. Se você doa a paz, você se alimenta da paz. O ódio, o rancor também. Quando você faz essas doações, aquilo volta para você. A vida nossa não é uma coincidência de fatos. É uma reciprocidade, é a lei de ação e reação. Nós recebemos, nos alimentamos daquilo que doamos. E aí você pode até questionar, se você não está bem, você examine que tipo de energia você está doando. Deve ter alguma coisa errada, tá? Então, vamos finalizar a nossa palestra. Eu acredito que eu tenha dado um exemplo didático do que é o perdão, da necessidade de nós perdoarmos para que consigamos ser dignos das bênçãos de Deus, tá? Deus sempre quer nos ajudar. Muitas vezes nós nos isolamos pelo nosso ódio, pela impermeabilidade dos pensamentos, das vibrações baixas, e saber que neste Natal a gente deve doar acima de tudo amor. Aliás, Jesus nasce todos os dias é dias de Natal. Mas nessa época do final do ano sempre a gente tem essa sensação de amor, de carinho bem mais ampliada, né? Todo mundo deseja muita paz, que aquilo seja realmente do nosso coração. Além da paz, você pode dar um sorriso, dar um abraço, que são atitudes sinceras, honestas e de acordo com a vibração que todo espírita deve ter. Então vamos nos focar no perdão, né? Se até agora você tem algum desafeto, né, tem algo que você não consegue perdoar, procure fazer essa experiência. Perdoe, que sua vida vai mudar. Muita paz a todos.